agora meditar na palavra do Senhor. Eu queria, neste tempo, eu queria falar com vocês, ou conversarmos um pouco, meditarmos na palavra do Senhor sobre o tema Jesus está vindo. A vinda de Jesus em 3 tempos. Jesus está vindo. Meus amados irmãos, com certeza, este é um tempo que muitos têm se perguntado. É o fim do mundo? Jesus está voltando? Será que esta pandemia mundial, ela é, de fato, um sinal, ou um dos sinais do fim do mundo? Expressão que aparece, por exemplo, lá em Mateus capítulo 24. É importante lermos sempre este texto, embora ele fale sobre o sinal e não os sinais. Importante esta reflexão. Mas, enfim, com certeza muitos estão se perguntando sobre isso. No verão de 2008, Sylvia Browne publicou um livro com uma previsão ameaçadora. Verão de 2008. Por volta de 2020, uma doença grave do tipo pneumonia se espalhará por todo o mundo, atacando os pulmões e os brônquios e resistindo a todos os tratamentos conhecidos. Quase mais desconcertante do que a própria doença será o fato de que ela desaparecerá tão rapidamente quanto chegou. Atacará novamente 10 anos depois e depois desaparecerá completamente. A autora do livro Fim dos Dias, Previsões e Profecias sobre o Fim do Mundo, Sylvia Browne, morreu em 2013. Mas recentemente o seu livro chegou ao 2º lugar no ranking de não ficção da Amazon. Browne previu que morreria de velhice, dentre outras previsões, aos 88 anos. Morreu aos 77. E a previsão sobre uma misteriosa doença respiratória em 2020 é altamente complexa. Reivindicar vagas impressões sobre eventos prováveis não é uma previsão confiável, até porque em 2009 surgiu a influenza H1N1 e foi também algo terrível naquele tempo. Portanto, as previsões ou as impressões sobre ela, ou sobre isto, dadas por esta autora, de fato não se pode dizer que foi uma profecia precisa e completa. Diferentemente, por exemplo, daquilo que Jesus fala em Mateus capítulo 24, quando ele diz: não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam, se referindo à derrubada do templo de Jerusalém, que aconteceu exatamente após 40 anos desde que Jesus fez essa profecia, ou seja, uma geração. É muito importante, então, verificarmos isto. Muitas previsões têm sido feitas em todos os tempos. Quem não se lembra do bug do milênio? Falava-se no fim do mundo. Quem não se lembra do Apocalipse Maia, que previa o fim do mundo em 21 de dezembro de 2012? Catástrofes, pandemias, mortandade. Como não lembrar da peste negra, quantos séculos passados, e matou, segundo previsão, mais de 50 milhões
de pessoas em todo o mundo. E é claro que em todos esses momentos, quando vão surgindo essas situações, as pessoas, não é? Surge uma certa visão apocalíptica e se perguntam certamente sobre esta possibilidade de estarmos vivendo o fim dos tempos. Os personagens de quadrinhos Asterix e Obelix enfrentaram e venceram um vilão mascarado com o nome de coronavírus. Na Itália, num álbum chamado Asterix e a Transitálica. Era uma corrida de bigas. E o personagem malvado e mascarado que corria em nome de Roma era não outro senão coronavírus. Isso foi em 2017. 2017. Mas como? De onde é que surgiu isso? Seria uma profecia? Não. É que o coronavírus é um vírus que foi descoberto nos anos 60. E é por isso que é chamado Covid-19. Mas eu insisto, há tantas previsões e tantas ligações e conexões com isto, com essa situação que estamos vivendo, esta pandemia, como antecipação do fim do mundo, como esta volta de Jesus, que nós podemos falar que estamos vivendo uma outra pandemia, a dos profetas de redes sociais, profetas do fim do mundo. Em Mateus 24:36, Jesus afirma: quanto ao dia e a hora ninguém sabe. Aqui falando sobre o fim do mundo. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Mas persiste a pergunta: será que Jesus está vindo? Quero pensar com vocês então sobre este tema. Jesus está vindo? A vinda de Jesus em 3 tempos. O primeiro tempo que quero trazer a vocês, e a primeira verdade que quero trazer em torno deste tema, é esta. Jesus está vindo do céu para o coração de alguém que crê. Ou quando alguém crê. Vejam a expressão bíblica que nós temos em João capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Portanto, a primeira expressão, o primeiro sentido desta vinda de Jesus, quando eu afirmo Jesus está vindo, é esta. É que Jesus está vindo do céu para o coração quando alguém crê. Todas as vezes que alguém crê, é o que disse Jesus aqui. Eu virei, eu e meu Pai, viremos para ele e faremos morada. A Bíblia afirma esse como o dia do homem, o dia da salvação, o dia da oportunidade. Quando alguém abre o seu coração a Jesus, é isso que acontece. É a vinda de Jesus para fazer morada no seu coração. Isso significa que jamais alguém que crê e abre o seu coração para Jesus estará sozinho, estará desamparado. Jamais precisará se desesperar diante das circunstâncias da vida, porque Jesus e o Pai fazem morada no seu coração.
A parousia de Cristo, como é chamada esta vinda de Jesus, ou no sentido mais usual, a volta de Jesus, ocorre sempre que Cristo vem com amor e poder, demonstrando os sinais da sua presença e as marcas da sua cruz. Esta teve na história da teologia um nome de escatologia realizada. E o principal representante é J.A.T. Robson. Escatologia realizada. Escatologia tem a ver com a doutrina das últimas coisas, que se refere ao fim do mundo. Esta escatologia realizada ou inaugurada, também como foi conhecida, tem exatamente este sentido, vale a pena aqui repetir. Jesus está vindo constantemente do céu para o coração daquele que crê. Esta vinda de Jesus é escatologia presente e realizada. Jesus está vindo ao coração daquele que crê. Qual é o desafio que esta vinda de Jesus nos traz? O desafio é que Jesus Cristo seja morada no meu coração e no seu coração permanente. O desafio é não perder a esperança. O desafio é não se desesperar diante das circunstâncias, porque não estamos sós. Em Apocalipse, há um capítulo que narra a vinda dos 4 cavalos: cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. E 3 desses cavalos representam situações no final dos tempos: peste, morte, fome. Mas o cavalo branco não. E é este o primeiro a entrar no campo de batalha. E sobre este cavalo está sentado aquele que é o Rei dos Reis, aquele que chegou vencendo e para vencer, como diz o livro de Apocalipse. É Jesus presente em nossas batalhas diárias, em nossas lutas diárias. Nós não estamos sós. Jesus está presente. A segunda verdade que trago a vocês sobre esta afirmação Jesus está vindo é esta: Jesus vem para aquele que falece, para aquele que morre. Este também é um outro sentido da expressão do Evangelho que fala sobre esta vinda de Jesus. O texto bíblico é, então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. E Jesus lhe assegurou: com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículos 42 e 43, trata-se aqui daquele ladrão na cruz, a quem foi prometida, a quem foi prometido este encontro de Jesus. Jesus está vindo também neste sentido. Ou Jesus vem para aquele que falece, aquele que morre. Esta semana, como mencionei, faleceu, querido irmão Renato, amigo nosso, irmão em Cristo. E o Senhor veio para Renato no momento em que ele se encontrou com Jesus. Este encontro de Jesus com os seus redimidos. Meus amados irmãos, a morte, como meditamos hoje pela manhã, ela não é para aquele que crê o fim. É o fim da vida terrena. Mas a morte é o início de uma vida gloriosa na presença do Senhor. O apóstolo Paulo
falando sobre a eternidade, diz: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiram ao coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Jesus, em João capítulo 14, falando aos seus discípulos sobre a sua morte própria, ele disse: não temam, não temam, eu vou preparar morada para vocês. Jesus foi preparar uma morada para cada um de nós, de modo que quando falecemos, como vimos, há um momento certo marcado por Deus para a nossa morte. No momento em que morremos, nós nos encontraremos com Jesus, se de fato cremos. Qual é o desafio que esta segunda vinda tem a nos dizer, esta vinda de Jesus ao coração daquele que falece, daquele que morre? Qual é o desafio para todos nós? O desafio é estarmos preparados a cada instante para este encontro com o Senhor, que pode acontecer a qualquer momento para nós. Precisamos estar preparados a qualquer momento, porque não sabemos. Aquilo que Jesus disse sobre o fim do mundo, ninguém sabe o dia nem a hora, vale para nós, para cada um de nós. Eu não sei se amanhã estarei com os irmãos, ou se eu estarei me encontrando com meu Senhor. Eu preciso estar preparado. A palavra de Deus em Amós capítulo 4, versículo 12 diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Eu tenho uma pergunta para você nesta noite. Você está preparado a qualquer momento para encontrar-se com o Senhor? Para que a experiência da morte seja apenas a porta de entrada para a vida eterna, para a morada com Deus no céu? Este é o desafio que eu quero deixar para você nesta noite. Sim, Jesus vem para aquele que morre. Ao encontro de Jesus com aquele que deixa este mundo para viver a vida eterna. Mas há um terceiro sentido desta vinda ou desta expressão que mencionei: Jesus está vindo. O terceiro sentido é este: Jesus virá do céu para a terra no fim do mundo. Sim, Jesus virá. Esta a expressão do Novo Testamento. Observem que em Mateus 24, Jesus disse: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Palavra do Senhor a todos nós. Meus amados irmãos, o que temos a dizer sobre isso? Capítulo 24 de Mateus é chamada a pequena escatologia de Jesus. Pequena porque é resumida neste capítulo 24 especialmente, mas também entrando com algumas parábolas, a parábola das 10 virgens no capítulo 25, e a parábola dos talentos, ainda no capítulo 25, a separação das ovelhas dos cabritos, enfim, toda essa expressão. Mas o capítulo 24 é considerado esta pequena escatologia de Jesus, como eu disse, doutrina das últimas coisas. Escatologia é esse o sentido. A Bíblia diz que Jesus saiu do templo e ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. E a Bíblia diz que ele lhes disse: não vedes tudo isto seja derribada, se referindo àquele templo.
E o texto continua, capítulo 24 de Mateus, versículo 3. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus passa então a lhes responder. E ele diz a primeira coisa no versículo 4: acautelai-vos que ninguém vos engane. Eu preciso explicar que neste capítulo 24 há duas perguntas dos discípulos que são respondidas num bloco só em todo este capítulo 24. A primeira pergunta dos discípulos é: quando acontecerão essas coisas? Que coisas? Quando Jesus disse: não vedes aqui o templo? Não vedes esses edifícios? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Esta expressão de Jesus foi respondida aqui em todo o capítulo. Há diversas sinalizações neste capítulo que indicam exatamente o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito Romano entrou por Roma, destruiu o templo de Jerusalém, até hoje não reconstruído. Vocês vão lembrar que aquela cúpula dourada, domo dourada, lá em Jerusalém, não é o templo. Ali é o lugar, ou era o lugar do templo, mas ali agora está um monumento muçulmano. Não é o templo que está ali. Não é muito curioso porque as fotografias que muitos falam sobre Jerusalém, a Cidade Santa, tem o destaque a Domo Dourada, que não é o templo, é um monumento muçulmano. Então é importante percebermos isto. O que Jesus previu aqui aconteceu, como eu já mencionei. Não passará esta geração antes que essas coisas aconteçam. Acontece que neste capítulo 25, Jesus responde as duas perguntas num conjunto só. E há coisas que se referem àquele tempo. Há coisas que se referem ao final do mundo. É a segunda pergunta dos discípulos. Que sinal? Não sinais. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E sobre isso, Jesus responde com o texto que acabamos de ler no versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal, singular, não plural, do Filho do Homem. Todas as tribos da terra verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Observem que no texto aqui, Jesus fala sobre levantar-se nação contra nação, e aqui provavelmente se referindo a este final dos tempos, mas não como sinal. Mas ele está dizendo, portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são os princípios das dores. Sereis entregues à tortura, vos matarão, e aí vai. Esta segunda expressão aqui se refere àquele acontecimento no ano 70. Observem, portanto, que nós temos no capítulo 24 uma mistura dos dois. Agora, eu observei e li aqui atentamente. Não há na palavra de Jesus referência à peste. Se refere a terremotos, se refere a fomes, grandes sinais no céu, etc., mas principalmente, quando Jesus fala sobre o fim do mundo, sobre a sua vinda que antecederá o fim do mundo, ou será concomitante com o fim do mundo, ele diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. O sinal da vinda de Jesus é exatamente a vinda de Jesus, que ninguém sabe o dia nem a hora. Tantos já tentaram prever esta volta de Jesus, tantos já marcaram esta volta de Jesus, como eu disse aqui no início, me referindo aqui, por exemplo, a este Apocalipse Maia,
dia 21 de dezembro de 2012. Quanta gente já tentou prever. E sempre houve situações em que a pessoa acabou se confundindo, né? Aliás, sobre esta pandemia, por exemplo, agora que estamos vivendo, eu mencionei recentemente que um grande pregador aí de televisão, né, ele, lá no começo da pandemia, disse: não vai haver calamidade no Brasil, não se preocupem, isto tudo é mentira. Ele disse. Tem um vídeo, foi retirado, mas existem gravações desse vídeo. Eu assisti, era ele mesmo falando. E agora, recente, ele mesmo foi contaminado pelo Covid. Então, profetas, e eu vou dizer aqui, falsos profetas, têm aparecido em todos os tempos, em todos os momentos, principalmente quando se acentuam guerras, conflitos. Mas Jesus disse: ninguém sabe o dia e a hora. Então, o que nós aprendemos é que Jesus virá do céu para a terra no fim do mundo, mas nós não sabemos quando. Em Atos capítulo 1, versículos 10 e 11, diz a Bíblia que quando Jesus foi assunto aos céus, já ressuscitado, e foi para os céus, estavam ali os seus discípulos, a Bíblia diz: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. E aí a Bíblia diz: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém. E entrando, subiram ao cenáculo, onde permaneciam. Permaneciam o quê? Perseverantemente e unanimemente em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E o verso 22 diz: um deles, Pedro, falando sobre a necessidade de vir mais um para o grupo apostólico, ele diz: um deles se torne testemunha conosco da sua ressurreição. A palavra do anjo preparando ali aqueles discípulos de Jesus que estavam nesta expectativa, olhando para o céu, foi este: porque ficais aí olhando para o céu. Este Jesus que vocês estão vendo foi elevado para o céu, há de vir. Mas o desafio não é ficar olhando para o céu. O desafio é perseverar e permanecer na fé. É perseverar unanimemente em oração, como eles fizeram. É conviver com as mulheres ali também, como principais e primeiras testemunhas da ressurreição. É vencer os preconceitos que havia na época quanto a mulheres. Elas foram as primeiras testemunhas da ressurreição. O desafio é este, irmãos. Não é ficar olhando para o céu, porque não sabemos o dia nem a hora, mas é perseverar, é permanecer unanimemente em oração, é buscar viver a unidade da igreja do Senhor. O desafio é este: perseverar unanimemente em oração e ser testemunha da ressurreição, e que Cristo não é um Cristo morto que nós servimos, é um Cristo vivo. Este é o desafio desta verdade. Jesus virá do céu para a terra no fim do mundo. Sim, meus amados irmãos, Jesus está vindo. E a vinda de Jesus é em 3 tempos. Jesus está vindo do céu para o coração quando alguém crê. Jesus vem
vem para aquele que morre. O encontro com Jesus, com seu Redentor e Salvador. Jesus virá do céu para a terra no fim do mundo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22, ele nos desafia dizendo: se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E nós possamos viver estes desafios destas 3 vindas de Jesus a cada instante, vivendo em comunhão com Ele, comunhão uns com os outros, perseverantes na oração, à espera da nossa redenção, quando Jesus virá para finalmente levar os seus para a sua presença eterna e fazer morada definitivamente conosco nos céus. Que Jesus abençoe a sua vida e que você também possa clamar em seu coração: Maranata, ora vem Senhor Jesus.